Meu nome é Júnior Damos, estudante de pós-graduação em Engenharia de Minas pela Universidade Unileg. E dentro da disciplina Caracterização de Minerais, na unidade 2, nós vamos aqui fazer a apresentação da atividade número 3. Bom, nós vamos falar sobre as ligações químicas. As moléculas, então, né, elas são constituídas por átomos que se encontram ligados entre si, através de forças designadas por ligações químicas. Então, essas ligações químicas elas podem ser iônicas, covalentes, metálicas e de Van der Waals. Então, vamos começar com as ligações iônicas, né? Como o próprio nome diz, a ligação iônica acontece entre íons. E assim, para que haja atração, esses íons eles devem ter cargas opostas. Além disso, é necessário que um elemento seja metal e o outro seja ametal. Essas ligações, essa ligação ela se forma pela afinidade elétrica entre íons de cargas contrárias, como Na e o Cl, né? No cloreto de sódio, por exemplo, conforme pode ser observado na imagem ao lado. Os minerais com esse tipo de ligação iônica, eles apresentam, então, dureza moderada e temperatura de fusão alta. E uma vez que esse tipo de ligação ela envolve ali, forças eletrostáticas fortes, os compostos iônicos eles costumam ser facilmente solúveis e fracos condutores de calor e eletricidade. Também a baixa condutividade elétrica e térmica de um sólido iônico está ligada com a estabilidade dos íons que não ganham nem perdem elétrons com facilidade. Então, a ligação iônica entre os íons Na positivo e Cl negativo pode repetir-se ordenadamente nas três direções do espaço, dando origem a um sólido cristalino. Como exemplo, né, nós temos para esse tipo de ligação é o mineral halite. Já as ligações covalentes, elas são ligações intermediárias entre as ligações iônicas e metálicas. Nessas ligações covalentes, dois ou mais átomos compartilham os elétrons, né, das camadas mais externas, adquirindo então a configuração de um gás novo. Essa ligação é a mais forte de todas as ligações químicas. Os minerais com ligações covalentes, eles vão apresentar, né, uma dureza intermediária a alta, elevado ponto de fusão, fraca solubilidade e baixa condutividade elétrica. Então, o diamante é a substância natural com dureza, né, mais elevada e constitui um bom exemplo de mineral com ligação covalente. É formado por átomos de carbono dispostos segundo uma configuração tetraédrica. E o centro de cada tetraedro é ocupado por um átomo de carbono que se liga a outros 4 átomos de carbono, localizados nos vértices, né? Como nós podemos ver aqui, observar aqui nessa imagem ao lado. As ligações metálicas. Apenas os minerais compostos dos metais nativos possuem ligações puramente metálicas, como o ouro, a prata, o cobre, entre outros, né? E os minerais com ligações metálicas, eles são brandos e maleáveis. A enorme facilidade de transmissão de energia entre os elétrons, quando submetidos a solicitações térmicas ou elétricas, explica sua elevada condutibilidade térmica e elétrica. Ligações de Van der Waals. São ligações provenientes de cargas residuais. Unem moléculas de unidades de estrutura não carregadas, concebendo uma estrutura coerente devido às cargas elétricas residuais e pequenas presentes nas superfícies. Então, pouco comuns nos minerais, as ligações de Van der Waals normalmente determinam a zona de clivagem de baixa dureza. Essas ligações químicas elas são mais práticas, como, por exemplo, temos a grafita e o enxofre. A grafita, elas são camadas de átomos de carbono, fazendo ligações covalentes, unidas através das ligações de Van der Waals. Mecanismo fraco que possibilita a utilização da grafita nos lápis, né? Os minerais em que esse tipo de ligação tem dureza baixa e clivagem fácil segundo uma direção. Seguindo uma direção, né? Como podemos ver aqui também na gravura abaixo. Já as ligações de hidrogênio são ligações eletrostáticas que ocorrem por meio de um íon hidrogênio
carregado positivamente e um íon negativamente carregado. São ligações fracas, mas muitas ligações por unidade de volume em uma estrutura faz com que o resultado geral seja um material relativamente duro. Elas ocorrem em muitos silosilicatos, como nas micras e nos argilometais. Também temos um exemplo, né, na imagem. E aqui nós temos aqui um resumo, né? Uma tabelinha onde mostra aí os tipos de ligações, iônica, metálica, covalente, e a característica de cada uma, né? Como, por exemplo, força de ligação, a iônica é forte, a metálica ela é uma força variável, geralmente moderada, a covalente é muito forte e a Van der Waals é fraca. Com relação à propriedade mecânica, a iônica tem a dureza moderada a alta, dependendo da distância interiônica e da carga, né? E tem uma mecânica frágil. Já a metálica tem uma dureza baixa, moderada, alta plasticidade, ela é sect, dúctil e maleável. A covalente tem grande dureza, mas é frágil. E a Van der Waals, cristais moles com alguma plasticidade. Já com relação à propriedade elétrica, a iônica ela tem maus condutores no estado sólido, os metais e as soluções conduzem por transporte iônico. A metálica são bons condutores, condução por transporte de elétrons, e a covalente tem isolante no estado sólido e em fusão. Já a Van der Waals tem um isolante no estado líquido. Com relação à estrutura, a iônica não direcionais originam estrutura de alta coordenação e simetria, e na metálica não direcional, estruturas de alta coordenação e simetria. Já na covalente, nós temos aí uma alta direcional, né? E estruturas de baixa coordenação e simetria. E a Van der Waals, com relação à propriedade de estrutura, não direcional, baixa simetria por causa da forma das moléculas. Então é isso, né? Aqui eu termino a minha apresentação. Muito obrigado.